Bom dia para você, bom dia para sua família, bom domingo para você. A gente está começando agora a Palavra do Cardeal, que é o nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, e bom dia a todos vocês também. Iniciamos um novo mês de julho. E hoje nós iniciamos o mês lembrando do Papa, né? Hoje é dia do Papa, pois né? É, o dia do Papa, festejando São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo. É uma festa importante na igreja. Então, Dom Odilo, a gente começa lembrando que é São Pedro e São Paulo, embora a data litúrgica, tenha sido na quinta-feira passada, né? No dia 29, né? Sim. Aliás, quando o dia 29, que permanece como a data da festa de São Pedro e São Paulo. Mas quando o dia 29 não cai num domingo, então, aqui no Brasil e em outros países também, a festa é celebrada na liturgia no domingo seguinte. Gente, a gente hoje, toda semana, o Dom Odilo traz para a gente uma reflexão do Evangelho, mas hoje a gente vai trazer, não o Evangelho, mas vai trazer para você Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Interessante, né? Muito bonito, né? Já estamos no capítulo 12 dos Atos. E a essas alturas já tinha havido o martírio de Estevão, o apóstolo São Tiago já tinha sido martirizado e havia todo um clima de perseguição aos cristãos. Sim. O rei Herodes, queria matar também a Pedro. Por isso tinha prendido e queria apresentá-lo ao povo, claro, para espetáculo, porque já tinha decidido pela morte dele. Pedro, aqui a gente não tem Roma ainda, Pedro ainda não está em Roma. Está em Jerusalém. Isso, né? Mas aí, durante o tempo em que ele estava preso, a comunidade toda, fala da igreja toda. A igreja é a comunidade dos fiéis que estavam lá, a comunidade, a igreja. Reza continuamente por Pedro. Que bonito. É bonito isso. Aliás, eu recomendo ler o capítulo 12 todo inteiro, porque tem umas passagens interessantes lá, inclusive quando Pedro é libertado da prisão e vai para a casa onde estava reunida a comunidade rezando, tem uma passagem surpreendente lá. Interessante. Então, mas eu queria pôr a atenção nessa palavra. A igreja toda rezava por Pedro, enquanto Pedro era mantido na prisão. A igreja rezava por Pedro. Nós hoje, a igreja toda reza por Pedro, isto é, pelo sucessor de Pedro, pelo Papa, em todas as missas. É verdade. E hoje, dia de São Pedro e São Paulo, na festa de São Pedro e São Paulo, nós somos chamados a rezar intensamente, mais intensamente pelo Papa, porque isso é um dever da Igreja, rezar por Pedro, pelo sucessor de Pedro, por aquele que desempenha a missão de Pedro hoje. Então, este costume de rezar pelo Papa vem desde a Igreja primitiva de Jerusalém. E depois isso é constatado, daí para frente sempre, a oração durante a Eucaristia, a celebração da Eucaristia, incluía a oração pelo bispo local, pelo bispo. Depois, é claro, se estendeu pelo bispo da igreja toda, que é o Papa, né? E por isso a igreja faz isto ao longo dos séculos e ainda hoje, e o Papa Francisco, de maneira toda especial, recomenda sempre: reze por mim, não esqueçam de rezar por mim. Esse sentido da oração a Pedro, aos bispos, é o sentido também da igreja toda em comunhão, né? Toda Exato. Ao redor de Pedro, ao redor do seu bispo, né? O papel do Papa é de manter a igreja unida em torno de Jesus Cristo, naturalmente, em torno do Evangelho, mas ele é sinal visível de Jesus Cristo, né? Isso é importante lembrar. O Papa é sinal visível da presença de Jesus Cristo na igreja. E o bispo é sinal visível da presença de Jesus Cristo na diocese. Por isso a igreja reza pelo Papa, a igreja toda, mas também cada diocese reza pelo seu bispo. Isto expressa a unidade da fé da igreja toda e da igreja particular, da igreja diocesana.
unidade da fé. A igreja está unida na mesma fé com o Papa, está unida na mesma fé com o bispo. E claro, a mesma unidade também na liturgia, que é a fé proclamada e rezada. Né? Interessante. E por isso que a liturgia tem as suas formas marcadas não simplesmente pela oração espontânea. Nós podemos fazer oração espontânea, tem momentos de celebrações espontâneas, não tem problema. Mas a liturgia, ela é marcada, ela tem as suas formas próprias, aprovadas pelo magistério, também por isso, para que sejam aquelas expressões carregadas da fé, da proclamação da fé, da esperança cristã e daqueles valores que são próprios de toda a comunidade cristã. O título vigário de Cristo, é um título dado ao Papa, né? O vigário, ele significa o quê, o fato? Vigário vem do latim vicarius, e é aquele que está em lugar de, ou age em lugar de. Né? Vigário de Cristo. Vigário de Cristo. Mas também na diocese temos os vigários. Os vigários, né? Temos, por exemplo, nós temos os vicariatos aqui na Arquidiocese de São Paulo. Que age em nome do bispo. Vicariatos são áreas confiadas a um vigário episcopal. O vigário é encarregado do bispo, do arcebispo, para cuidar daquela área, daquele setor da pastoral. Interessante, interessante. Hoje também é importante lembrar que hoje existe uma expressão concreta dessa nossa comunhão com o Papa, que é o óbolo de São Pedro, né? Que a gente diz o óbolo, que é a doação para uma ajuda que a gente dá para a caridade do Papa, né? Sim. Que assim como a oração também é uma expressão de comunhão, né? Exato. A oração é uma expressão de comunhão, de nossa unidade com o Papa, mas também essa coleta que se faz hoje em todas as igrejas do mundo inteiro é para apoiar o trabalho do Papa. O Papa, de onde ele tem o dinheiro, vamos falar muito concretamente, de onde o Papa tem o dinheiro para custear o trabalho do governo da igreja como um todo, para apoiar o trabalho dos missionários, para fazer a caridade. Ora, isto é da igreja. Então, a igreja toda, no dia de hoje, faz esta coleta e põe nas mãos do Papa, para que o Papa use isto para o cuidado da igreja, para a caridade, para a intervenção em situações de catástrofe e assim por diante, como ele sempre tem feito. Então, na verdade, o Papa o faz em nome de toda a igreja, faz em nosso nome também, então. Mas a gente precisa ajudar o Papa a fazer. É importante lembrar, no tempo da pandemia, que nós tivemos um problema sério com respiradores, pouca gente sabe que nós recebemos justamente do Papa Francisco, né, um montante, em respiradores, em tudo isso, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares também. Em muitos lugares, o Papa foi esse dinheiro aí que hoje você colabora. Hoje é todo mundo chamado a colaborar em todas as missas, né, Dom? Então, o pouco que cada um dá, e se todos dão aquele pouco, no fim soma bastante. Né? É claro que isso não vai na conta do Papa. Isto tem uma comissão lá encarregada pelo Papa que administra o fundo que se forma com o óbolo de São Pedro. E quando o Papa tem uma intenção, diz, pega desse fundo, aplica aqui, pega do fundo, aplica aqui. Muito interessante. A gente está terminando, mas a gente tem que falar de uma santa muito querida, nós chamamos de a primeira santa brasileira, embora tenha nascido na Itália, Santa Paulina, que está sepultada aqui em São Paulo, na nossa arquidiocese aqui, né? Santa Paulina, né, Dom Angelo? No Ipiranga, na Avenida Nazaré, perto do monumento do Ipiranga. Isso é verdade, Santa Paulina. De fato, dia 9, nós celebraremos Santa Paulina de Jesus agonizante. Do coração de Jesus agonizante. Madre Paulina. Paulina. Sim, ela foi uma grande religiosa, missionária e uma santa da caridade. Sim. Uma santa da caridade que se preocupou com as crianças abandonadas, os idosos abandonados, os escravos, porque começou o seu trabalho, ela veio ao Brasil no final do século XIX. A abolição da escravatura, 1888.
Portanto, depois da abolição, tinha muitos africanos que tinham sido escravos pela rua sem eira nem beira, abandonados, sobretudo idosos, crianças, uma situação de pobreza enorme. E ela se dedicou a estes pobres, afrodescendentes, ex-escravos, com muito carinho. Claro, também aos idosos de modo geral e às crianças de modo geral. Então, lembremos de Santa Paulina. E quem é de São Paulo, tiver a ocasião de estar em São Paulo, visite o túmulo de Madre Paulina, na Avenida Nazaré, no Ipiranga, onde era a casa dela. É um lugar bem agradável para se visitar. Dá a bênção para a gente terminar esse momento. Pois não, é que passemos bem esse mês de julho. Julho é um mês para alguns de férias, mas nem sempre, né? A maioria. Vamos trabalhando, né? Dia a dia, cada dia um pouco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.